junto com a parte prática, então, né? Então, vamos tentar casar enquanto o doutor... O doutor Adelso sabe que está filmando, gente? Ai, eu não aguento. Participação especial também. Bom, então, assim, né, o que é a primeira coisa, né? A primeira coisa, quando a gente começa a falar sobre tratamento dialítico e paciente com doença renal crônica, a primeira coisa que a gente tem que definir, e aí já é um aspecto mais teórico, que eu queria que vocês já tivessem claro, né, que talvez nem todos tenham tido ainda essa aula, é a definição de doença renal crônica, né? Então, o que é um doente renal crônico? Será que é só o paciente que está em diálise? Será que é o paciente que foi submetido a transplante? Então, o paciente com doença renal crônica, por definição, é aquele paciente que tem uma alteração anatômica ou uma alteração funcional do rim. Então, por exemplo, uma alteração anatômica. Eu nasci com um rim só. Esse rim pode funcionar muito bem. Então, ele está excelente, a creatinina está ótima, está tudo muito bem. Mas eu nasci com um rim só. Então, o simples fato de eu só ter um rim já me coloca na classificação de doença renal crônica, né? E quando eu digo a disfunção, né, a alteração da função renal, aí que eu uso, então, aquele exame que a gente conhece, que é a creatinina, né? A creatinina é um substrato, né, que a gente está constantemente produzindo. Então, todos os dias, toda hora, todo minuto, a gente está produzindo a creatinina. E a creatinina, ela é quase que totalmente eliminada pelo rim. Então, uma das maneiras que a gente usa para avaliar a função renal é através da creatinina, porque se quase que exclusivamente ela sai pelo rim, a partir do momento que ela está sendo acumulada pelo sangue, é porque ela não está saindo para o rim. Então, muito provavelmente o rim tem algum problema. Então, é por isso que a creatinina, ela é um marcador de disfunção renal. É isso que a gente olha aqui no consultório, no ambulatório, para ver se o paciente tem disfunção renal ou não. Mas também não é só a alteração da creatinina, às vezes tem alteração inicial de doença renal, por exemplo, né, uma perda de proteína pela urina acima do normal. Então, às vezes o paciente não tem aquela alteração de creatina grave, mas ele tem uma perda de proteína pela urina acima do normal. Isso daí é definido também como doença renal crônica. Então, vocês veem que, assim, a doença renal crônica, ela vai desde estágios leves, que é perda de proteína, alteração discreta da creatinina, até casos mais avançados, como o paciente em hemodiálise, né? Que daí é o paciente que não suporta mais fazer a função dos rins sozinho, né? Então, daí, Raquel, aí que eu vou perguntar para você e para você falar para os alunos como é que foi que você descobriu, assim, a disfunção renal, né? Como é que foi feito o diagnóstico lá atrás, como é que você foi procurar um médico, enfim, né? Porque você é jovem, né? Agora nem tanto, mas na época você era mais jovem, enfim. Então, eu queria que você contasse pro pessoal. Na verdade, eu nunca tive sintoma nenhum. Eu nasci com uma insuficiência renal, uma glomerulonefrite sem sintomas, sem nada. E com 25 anos que eu comecei, eu tinha mais uma dor de estômago, nada característico de função renal, porque diurese era tudo normal. E eu fui fazer um ultrassom, depois de 2 meses de sintomas, mas pensando em vesícula e não em rim. E aí eu descobri a insuficiência renal, que os rins estavam já reduzidos, só o esquerdo tinha 60% mais ou menos de função. Não tinha mais como tratar. Eu fiz ainda, acho que por 8 anos, o tratamento conservador, mas não tinha muito mais o que fazer. É bacana, assim, ó, isso daí, e isso é muito frequente, né? Paciente jovem que procura, por exemplo, um hematologista, 25.
para investigação de anemia, por exemplo, que é Uhum. uma consequência da doença renal crônica, né? E na investigação da anemia descobre que então tem uma doença renal avançada. Isso daí mostra para a gente como é silenciosa a doença renal crônica, né? Assim como hipertensão, assim como outras doenças, né? É claro que no nosso ambiente a etiologia maior aqui é diabetes e hipertensão, né? Mas tem uma grande parte, né, uma grande população que é de glomerulopatias, que a gente chama, né, que entra daí uma gama de doenças, né? Então entra nefrite lúpica, entra GESF, entra membranose, entra uma série de doenças daí que acomete jovens também. Então, às vezes, nós não estamos sentindo nada, levando a vida normal, vamos lá, faz uma creatinina e dá elevado, né? Então, é isso daí. Bom, beleza. Daí feito o diagnóstico, como é que foi, Raquel? Aí acho que o pessoal também aqui, né, eles querem uma pegada mais do que você sentiu quando começou, quando, assim, foi feito o diagnóstico e foi falado para você que você precisaria fazer diálise, como é que você recebeu Não, isso? foi muito triste porque eu passei por 3 médicos e a gente sempre pensa na possibilidade de resgatar, de ver o que dá para fazer, e não entrar na hemodiálise, né? A primeira coisa que você pensa é como que eu posso prorrogar isso para não entrar na hemodiálise, péssimo, porque daí já tinha a situação de não poder ter filhos, que isso já seria uma situação de risco, e eu acho que o que mais pesou foi essa questão de pensar na possibilidade de descartar, de não ter filhos. Eu fiquei 8 anos num tratamento conservador, e aí fui para São Paulo e comecei a fazer os exames com a minha irmã, então isso deu um gatilho, né, de a possibilidade de não entrar na hemodiálise enquanto eu ainda conseguia manter esse pouquinho de rim que ainda tinha. Então foi o que eu fiz, eu fui fazendo tratamento, o que eu pude segurar de alimentação, atividade física, para prorrogar esse transplante até o fato da hemodiálise. Mas acho que o diagnóstico de uma doença crônica é difícil por conta disso. Você pensar que não tem como reverter, não tem o que fazer, né? Tem só como amenizar. Bom, eu queria também aproveitar para falar agora, né, puxando daí, voltando um pouco para a parte teórica, das indicações de hemodiálise, né? Então, gente, igual a Raquel falou, né? A gente tenta, e é interessante, né? Porque a gente trabalha, isso daí o Dr. Dael sempre fala, né? Que o trabalho do nefrologista é meio esquizofrênico, porque a gente trabalha com hemodiálise, né? Mas a nossa luta no consultório é tentar prorrogar o máximo possível a ida do paciente para a hemodiálise, né? Então, o que a gente faz aqui de rotina no consultório? A gente tenta tratar as condições que a doença renal crônica nos impõe, que é anemia, distúrbio cálcio e fósforo, a acidose metabólica, então desnutrição, aumento de incidência de doença cardiovascular, então vários acometimentos que a doença renal crônica nos impõe e que a gente tenta o máximo possível levar isso daí para frente. Mas, como a Raquel falou, então lembrando que é uma doença progressiva. E chegar o dia que você, que também é bem característico para todo paciente, o dia que você passa mal e aí não tem mais o que fazer. Você vai para o hospital, cansada, com falta de ar, que não dá, e a notícia de que você vai ter que fazer hemodiálise. E eu não tinha uma fístula pronta, então eu tive que no outro dia já colocar um catéter para poder iniciar o quanto antes, no mesmo dia, né? Eu fiz o catéter de manhã, à tarde eu já fiz a primeira sessão de hemodiálise. E aí foi bem difícil, porque eu tinha acabado de casar, era recém-casada, tinha... Foi difícil o catéter ou casar? Casar, né? Hoje eu acho que casar, mas o catéter foi difícil. O catéter foi bem complicado, apesar isso, assim, não tenho dúvida que meu marido tirou de letra, foi sensacional, porque em nenhum momento eu me senti pior ou melhor fisicamente por conta do catéter. E aí entra um pouco também que é o meu jeito de
me deixar abater pelas situações que são irreversíveis. Então, eu fiquei 30 dias com catéter, e é uma coisa tão comum e besta tomar um banho tranquilona, e que aí você se vê numa situação de não poder lavar o cabelo, você não poder tomar uma chuva, que às vezes você está num lugar e sai correndo, não vai rolar. Então, são os detalhes que você vai percebendo que a gente faz tão tranquilo na rotina, e o quanto isso tem valor quando você não pode fazer, né? Então, eu tenho uma pele bastante sensível, então foi bem complicado o período de catéter, os 30 dias foi bem ruim. Enquanto isso, a minha fístula ficava pronta, e com isso, dando continuidade na evolução da documentação com a minha irmã, para poder ir fazer o transplante que eu iria para São Paulo fazer. Isso é interessante, eu queria, então, voltando para a parte teórica, a gente sempre, quando o paciente tem uma doença renal crônica, né, gente, sempre que possível, é óbvio, né, então, por exemplo, a Raquel não foi possível, mas sempre que possível, o ideal sempre é a gente conseguir confeccionar uma fístula arteriovenosa antes da hemodiálise. Então, o que é uma fístula arteriovenosa? Uma fístula arteriovenosa é o cirurgião vascular que faz esse procedimento, ele pega uma artéria e uma veia do antebraço ou do braço e faz uma anastomose entre elas, faz uma ligação, né? Por isso chama fístula arteriovenosa, né? Fístula é uma comunicação. Então, qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é deixar uma veia mais calibrosa para poder fazer o procedimento de hemodiálise, né? Que é a agulha que a gente usa na hemodiálise é uma agulha grossa. Então, não adianta a gente ir com a nossa veia fininha para fazer a sessão de hemodiálise, que não vai dar certo. Então, a gente precisa de uma fístula arteriovenosa. Se a gente não tem essa fístula e a gente precisa fazer hemodiálise, aí a gente lança mão do catéter, né? Então, o que é esse catéter? O catéter é um dispositivo, né? Como se fosse um acesso central, na verdade é um acesso central, que você implanta geralmente no pescoço do paciente, e isso daí possibilita a realização da diálise com uma certa urgência, né? Uma forma mais rápida. Mas aí, bem isso que a Raquel falou, então tem todos esses inconvenientes, e às vezes de tudo que está acontecendo com o paciente, todos os riscos, uma coisa assim, que talvez para a gente, enquanto médico, uma coisa meio besta, né, que é só um acesso para hemodiálise, talvez para o paciente é a pior coisa do tratamento. É isso daí que está incomodando ele, não é a acidose metabólica, não é o distúrbio cálcio-fósforo, não é o risco do... O mau hálito. Não é nada disso, né? Talvez... Bom, não é nada disso. Então, é o catéter. Então, se a gente conseguir se livrar disso o mais rápido possível, né, Raquel? Daí, talvez a gente... E outra coisa, antes do paciente entrar na hemodiálise, a gente sempre informa o paciente que tem vários tipos de hemodiálise, né? Então, vários tipos de diálise. Então, tem a hemodiálise, que é essa da clínica, né? Tem a diálise peritoneal e tem o transplante renal. Então, são essas três modalidades de diálise que nós temos, que a gente consegue fazer a função do rim do paciente, né? Bom, beleza. E daí, Raquel? Aí continuei. Como é que foi? Daí você fez os testes, né, com a sua irmã e tal? Como é que foi? Aí fiz os testes, na verdade, já estavam todos prontos, né? E eu acho que por isso até a questão de não ter deixado a fístula preparada, e porque eu achei que não fosse mesmo entrar na hemodiálise. E aí a gente fez todos os exames, e dia 10 eu fui para São Paulo, eu fiz a cirurgia na Beneficência Portuguesa, e a gente internou num domingo, eu e minha irmã, e assim, a gente sem noção do que poderia acontecer, né? Mas aí eu fiz o transplante na segunda de manhã. Quando eu voltei para a UTI, eu tive um sangramento, precisei voltar para o centro cirúrgico, fez uma reabordagem na cirurgia, e aí fiquei mais uns 6 ou 8 dias na UTI, e fazendo os exames, e piorando e melhorando, e fui para o quarto, e esse rim começou a funcionar, e só comemoração, né? A minha irmã já tinha recebido alta, porque aí a gente
ficou num hotel pertinho lá, minha mãe e a minha irmã, para a gente poder ir embora junto. E aí, num sábado, eu comecei com muita dor, uma dor muito insuportável, e a gente foi para um ultrassom, e aí foi detectado que tinha tido uma estenose, né, onde é feita a ligação dessa artéria e a veia no meu rim, tinha fechado, tinha feito uma estenose, parou de chegar o sangue, né, o fluxo do sangue no meu rim, e ele tinha parado. E aí, no domingo, a gente fez mais exames para ver o que era possível, se tinha condições de fazer alguma coisa ou não. E a conclusão foi que no outro dia, de manhã, eu estaria retirando o rim da minha irmã, né? Não tinha dado certo por complicações cirúrgicas. E isso foi muito difícil, assim. Apesar de eu ter uma confiança e um extremo temor mesmo de Deus, de saber que todas as coisas têm um propósito e o porquê daquilo, eu pensei, eu tinha muito certo na minha cabeça que não era um processo que eu ficaria por muito tempo. Eu tinha comemorado todas as últimas sessões de hemodiálise, e o que você não quer ouvir nunca é que você vai retornar para a hemodiálise e ter perdido o rim, que era da minha irmã, que nós éramos 100% compatível, não tinha nenhum diagnóstico que poderia vir a ter uma complicação, nada. Então, eu passei a noite, eu lembro até hoje, eu e meu marido, a gente passou a noite ouvindo louvor e confiando de que Deus estava no controle daquilo, que apesar do rim ou não, eu precisava sair bem daquela situação e retornar para Maringá, e foi o que aconteceu. Eu fiquei ainda mais uma semana no hospital e já retornei direto para a hemodiálise, com todos os projetos guardados por um tempo. Perfeito. Então, antes então, transplante, né, gente, porque a gente sempre ouve na mídia, né, fala muito bem da doação, e tá certo, não que esteja errado, está certo, a gente precisa fazer isso como uma forma de incentivo, né, para doação, né, mas nós que somos da saúde, a gente precisa ver a realidade, né, então o transplante, ele tem riscos, né, ele não é isento de riscos, ele é um procedimento... Um dos tratamentos, né? Justamente, e ele é um dos tratamentos da doença renal crônica. Então, antes do transplante, isso tem que ficar claro para o paciente, apesar de, mesmo estando claro, mesmo assim, é um baque, né? Porque acaba, querendo ou não, acaba apostando tudo no transplante, né? Mas o que a gente tenta sempre, né, desconstruir a expectativa de Cura. o transplante é a cura do negócio. Então, assim, o transplantado, ele tem uma doença renal crônica que ele precisa se cuidar. É igual o paciente que é hipertenso e precisa tomar remédio todo dia e precisa evitar algumas coisas. Então, isso precisa ficar muito claro para o paciente, né? Então, bom, o que nós temos aí de complicações pós-transplante, né? Então, uma delas é a trombose arterial, né? Isso daí é uma trombose que é difícil de reverter. Na verdade, assim, né? É a função do rim depois da trombose difícil de reverter. A gente tem complicações de rejeição. A gente, tentando evitar a rejeição, a gente coloca imunossupressor, que daí favorece infecções, então corre mais o risco também de infecções, e daí infecções atípicas, né? Então citomegalovírus, poliomavírus, tuberculose, criptococose, então uma série de infecções que normalmente nós não teríamos, né, se não fosse no paciente transplantado. Bom, acho que é isso, né? Beleza, então vamos continuar, Raquel? Aí, beleza, aí você voltou, né? Vamos. Aí eu voltei para a hemodiálise, a doutora Daelso perguntou ali, se eu não me engano, porque eu não consigo acompanhar as perguntas ali, não sei se
já quer. A doutora Delcio perguntou, retirou o catéter? Sim, com 30 dias retirei o catéter. Gente, foi o banho mais demorado da minha vida. Levei bebida para dentro do banheiro, para ficar lá horas, matar a saudade de tomar um banho decente. Nisso, quando eu retornei para a hemodiálise, eu sempre tive uma pressão baixa. Então, eu entrava para a hemodiálise com uma pressão 9/6, e ela caía, perdia fístula 2 vezes, porque ela colabava, parava. E aí, a opção foi fazer hemodiálise todos os dias. Então, eu comecei a fazer hemodiálise, quando eu retornei, daí eu fazia 2 horas, né? Então, assim, gente, lembrando que nesse período, para mim, eu acho que era mais tranquilo, porque eu não tinha nenhuma outra doença associada, certo? Então, eu não parei de trabalhar em nenhum momento, por opção, não quis parar de trabalhar, eu continuei nas atividades físicas, então, eu saía da hemodiálise e já ia embora trabalhar, fazer o que eu tinha que fazer, e talvez fosse, de fato, uma fuga, um jeito de eu não me sentir incapacitada, né? Então, eu fazia sessão de 2 horas, todos os dias eu fazia sessão. E aí, eu até fui procurar para fazer o transplante em Santa Catarina, que todo mundo falava que lá fazia muito mais, e aí eu fiquei muito brava, porque a gente não conseguiu nenhuma máquina, eu tinha conseguido acesso à equipe lá, eu tinha falado com o médico, e ele ia já colocar o meu caso, e estava tudo certo para eu ir consultar no sábado, mas aí a clínica não conseguiu, em nenhuma cidade vizinha, em nenhum lugar, conseguiu uma máquina para mim. Então, descartou a possibilidade de eu ir consultar, porque para poder fazer essa viagem eu teria que fazer hemodiálise lá nesse período, né? E eles não conseguiram agendar nenhum horário. E isso era no sábado, e foi uma coisa que acho que a única vez, talvez até mais de quando eu perdi o rim, que eu fiquei muito chateada, assim, muito triste, porque eu tinha tido uma animação de novo, né? Eu acho que agora eu vou transplantar, porque eu voltei para hemodiálise e aí cadastrada e aguardando o rim de doador falecido. E lá, as ideias eram que lá era mais rápido para sair o transplante. E aí era para eu ir no sábado. No sábado eu não fui de manhã para hemodiálise, fiz as minhas 2 horinhas, voltei para casa. E foi interessante porque eu passei numa floricultura. Pode contar a historinha, né, doutor? Pode. Você não está com pressa hoje, né? Sexta-feira. Não. Pode contar. Eu passei numa floricultura e falei, eu vou fazer uma horta em casa. Comprei lá umas mudinhas e tal. Falei, vou fazer uma horta, não vai ter jeito mesmo, eu vou ter que ficar na hemodiálise, não vou ter que aceitar isso de alguma forma. E aí, falei, vou passar a tarde fazendo horta. E aí, quando foi, acho que 1 hora mais ou menos, a enfermeira me ligou e perguntou onde que eu estava, e eu já brava, né? Eu falei, estou em casa, porque eu não consegui a máquina, não fui viajar, estou aqui. Ela falou, olha, então a gente está te ligando para avisar que você está concorrendo ao rim em primeiro lugar, e você precisa vir internar pelo menos até às 7 horas. E foi a melhor ligação que eu já recebi na minha vida, e nenhum momento também, que é comum as pessoas me perguntarem se eu lembrei do que tinha acontecido, né? De ter perdido o rim. Mas você não ficou com medo? Fiquei nada. Juntei minhas coisas, fui comer. Terminei de fazer a horta, que aí meu marido falou, não é possível que você vai terminar a horta. Eu falei, vou terminar, porque senão vou perder as mudas. Fui lá, e eu tenho essa horta linda até hoje, inclusive. Mas terminei ela e fui para o hospital. Na verdade, eu estava em primeiro lugar, mas já sabia que tinha possibilidade de talvez não sair para mim se eu não tivesse essa compatibilidade para poder transplantar. Então, fui para o hospital no sábado à noite, quando foi no domingo, cedo eu transplantei. Muito legal, muito legal. Aí, assim, né? Aí várias coisas aí, né? Mas uma que eu queria comentar gente, assim, a percepção que a gente precisa ter de ter o cuidado necessário e o respeito com o potencial doador. Então, grande parte de vocês, depois que se formar,
vocês vão trabalhar em UTI, sabe? E algumas UTIs, o paciente que está em morte encefálica, ele é meio que deixado de lado, assim, esse paciente já morreu, né? É aquele paciente que está fechando o protocolo, é o paciente que está muito grave, que, assim, está grave mesmo, né? Então, isso daí, na verdade, o paciente possível doador de órgãos é o paciente mais importante da UTI. Porque ele pode, assim, ele doa um rim aí para Raquel, doa um outro rim para o outro cara, doa um fígado para outro cara, doa um coração para outro, pulmão para outro. Então, olha o tanto de vida que um potencial doador muda, né? Ou um doador muda a partir de uma condução adequada. Porque se você deixar esse possível doador de lado, esse paciente, ele deixa de ser doador, ele entra em óbito e pronto, e não ajuda esse pessoal que está em lista, né? Então, um dos nossos olhares enquanto plantonista, principalmente plantonista de UTI, mas também plantonista de emergência, que receber aquele paciente com AVCH gigantesco, aquele paciente politraumatizado grave, é ter essa percepção de você poder mudar a vida das pessoas se você conduzir esse caso direito, né? Eu sei que vocês, assim, acho que não está na fase ainda, mas lá no 6º ano vocês vão aprender como manejar, né, a morte encefálica, né, o que fazer na prática, né. Então, o que fica aqui, que eu queria que ficasse, né, e com o depoimento da Raquel, acho que é só a necessidade, né, a importância de cuidar bem. E daí lá na frente vocês vão aprender como fazer isso daí, né. E quando acontece a doação, quem recebe o órgão, ele não tem o direito, não tem como saber, não tem acesso a quem doou. Se a família entrar em contato, você consegue saber, e eu sei quem foi o doador, ele doou 8 órgãos. Então, assim, é muito importante mesmo, e foi bom o doutor falar sobre isso, porque é uma situação que a gente faz bastante campanha e que são situações que você só vem ao seu encontro quando você vive, né? Tanto a hemodiálise, você fala, não entendo nada, não sei nada de hemodiálise. Quando aparece alguém, você encontra um monte de gente que teve ou que passou por isso e que, como nunca você teve, então você não sabe que isso acontece, e da doação é a mesma coisa. Eu acho que o quanto é importante essa questão de conversar em casa e deixar claro qual que é o desejo, porque quando você recebe uma notícia ruim e você sabe que aquilo é o desejo do paciente, vira uma homenagem, né? Então, não, eu vou fazer isso porque era um desejo da pessoa, e aí não tem o porquê não realizar isso, e a quantidade de gente que você salva, numa decisão que é numa hora tão difícil, mas o quanto é importante essa conversa em casa e sobre doação de órgãos. Né, doutor? Isso. Bom, depois, então, Raquel, você transplantou de novo, né? É que eu queria, Raquel, antes de contar aí, porque daí o transplante foi bem sucedido, enfim, você vai falar disso. Eu queria só que você passasse, daí eu acho importante, o pessoal do Humanizarte mesmo, né? Eles já tiveram essa experiência na hemodiálise, com os pacientes em hemodiálise, né? Então, você passar assim, como é que é a dinâmica, né? Quantas vezes por semana que você fazia hemodiálise, os pacientes aqui, né? Quantas vezes eles fazem, quantas horas, eles gostam de brincadeira ou não gostam? Hoje eu conversei com a Tainara, falei, olha, tem que deixar bem claro que isso é uma opinião minha, né? Mas a hemodiálise, num resumão mesmo, esse paciente vem do município, se ele tiver sorte de ter na cidade dele uma clínica de hemodiálise, senão a maioria vem de fora e eles saem de casa na madrugada, né? Então, 3, 4 horas da manhã, se ele for fazer o primeiro turno, para poder entrar às 6, são 3 turnos, às 6, às 11 e às 4, não tenho... A minha experiência de hemodiálise é só como paciente, porque não trabalho na hemodiálise, né? Então, a hemodiálise, ela vai fazer a função dos rins saudáveis, né, que faz isso em 24 horas, você vai fazer em 4 horas,
durante 3... Enquanto você fala, eu vou compartilhar a tela só para mostrar a clínica de hemodiálise, mas daí você vai falando aí, tá? Tá. Então, esse paciente vai ficar 4 horas na máquina para tentar fazer a função nesse período do rim saudável, né? Então, o que ele vai ter que fazer? A máquina, ela vai fazer, vai filtrar esse sangue para tirar essas toxinas e substâncias que estão em excesso no sangue, diminuindo também o líquido que ele tem em excesso, porque esse paciente não faz mais xixi, ele não tem mais diurese, então ele vai reter. Então, esse paciente tem que cuidar da alimentação, ele tem que estar controlando tudo que ele for comer, beber, porque senão ele vai precisar tirar esse excesso na máquina, nesse período de 4 horas que ele fica lá. Então, o paciente chega, ele passa por uma pia, né, para poder lavar a fístula, que é uma forma de diminuir contaminação, infecção, e depois ele vai para a balança, se pesa, para ver, né, qual foi o estrago que ele fez durante a semana. Segunda-feira é sempre difícil, porque a gente esquece, e eu acho legal... Para todos nós. Hã? Para todos nós, né? Mas para o dialítico... não sei, a segunda para mim já não é mais tão difícil não, hein? Para mim tá bem mais tranquilo. Então, o paciente acaba fazendo uma barganha, né? Ele sabe que vai tirar na máquina, então ele dá um excesso. Hoje eu vou beber porque amanhã... E a gente tem muita sede, é uma sede, nossa, que não tem controle. E depois perde nessa sede, doutor. Não tem mais. Explica pra gente. Brincadeira. Depois ele me mata. Então, esse paciente daí, ele vai para a máquina e ele vai ser puncionado nessa fístula que o doutor Luiz explicou. Então, são 2 agulhas, né, que são grossas. Uma vai tirar esse sangue contaminado, intoxicado, cheio dessas substâncias que deveria estar saindo no xixi, vai passar na máquina de hemodiálise, num filtro, num rim artificial, que é o capilar, e vai retornar para o paciente filtradinho. Então, o que faz a diferença é esse fluxo, se ele tem uma fístula boa, se ele é um paciente que a pressão está boa, então ele consegue filtrar uma quantidade maior de sangue nesse período de 4 horas, mas nessas 4 horas ele pode ter uma cãibra, ele pode ter a própria hipotensão, hipertensão. Cada sessão de hemodiálise, ele não sabe como que vai ser, como que vai passar, né? É sempre esperar voltar bem, mas sem saber certo se isso vai acontecer ou não. Então, é isso. Basicamente, um resumão, né, doutor, da hemodiálise? Ele vai ficar então, ali naquela máquina parado por 4 horas. Eu acho que é importante lembrar que quando o paciente tem esse diagnóstico, então ele não sabe, né, ele é crônico, então por quanto tempo ele vai fazer esse procedimento, né? E envolve um monte de coisa, porque ele está sem trabalhar, ele precisa ser afastado do trabalho. Eu acho que para homem o peso é muito maior, e para quem é jovem é péssimo, né? Eu posso falar isso porque, inclusive, até hoje sou muito jovem, é nítido isso, o brilho do cabelo é visível. A controvérsia. Então, assim, é muito difícil esse relacionamento com a hemodiálise. O doutor Adaelson fala sempre isso, ficou gravado assim, a hemodiálise é bom para quem precisa, né? E que bom que tenha hemodiálise, eu falo isso para os pacientes, porque isso vai fazer com que o paciente não vai morrer, você tem a possibilidade de ficar um tempo ainda na máquina, né? Sei lá, 10, 15 anos, fazendo hemodiálise. Então, e talvez alguns de vocês que já tiveram na clínica, vocês vão perceber que o vozinho, ele gosta de ir na hemodiálise, porque ele já vem na van conversando, eles fazem o artesanato, a tia leva o bolinho, cria um relacionamento, um vínculo com as meninas da clínica. Então, aquele, na verdade, é a única atividade que ele tem no dia sem ser com a família, né? Ele tem uma atividade. Você pegar o paciente mais jovem, que no meu caso, e por isso que eu falo que a minha experiência, para mim aquilo era terrível. Era entrar, sentar e pensar o quanto eu estava perdendo tempo
ficando ali na máquina. Então, eu era uma pessoa que não tinha essa interação, né? Ah, que gostoso, vamos conversar, né? A mais antipática da roda, porque eu acho que é essa visão. Primeiro, você ter claro que você vai precisar disso, e você não tem por quanto tempo, né? Apesar de você estar na lista de transplante, quando que vai sair esse rim? É por 1 ano, é mais 2, eu vou ficar aqui mais 5. Você vê as pessoas morrendo, né? Você chega, a cadeira está vazia, fulano já foi. Então, é um relacionamento difícil, e eu acho que principalmente para quem é mais jovem, de estar nessa máquina, e vai fazer a diferença é o familiar, né? Então, para mim era bem complicado. E aí eu tenho umas questões que eu separei. Bom, vamos que ela entrar na segunda lauda, que ela já virou a página da vida. Olha aqui. Eu tô vendo o livro que você preparou. Mas eu queria puxar esse contexto do convívio social deles. Isso aí é interessante, né, para vocês que se interessam por esse lado da humanização, enfim. É muito interessante como o paciente ele gosta de estar num grupo, de ficar, de vir na diária, de conversar com a turma. Inclusive, depois que o pessoal transplanta, às vezes eles vêm e continuam vindo aqui e conversando, e continuam. Tem acompanhante de paciente que já morreu e o acompanhante continua vindo aqui vender as coisas. Então, é um convívio social interessante. Aqui na Clínica do Rim, por exemplo, tem a festa junina, que desde os primórdios o Dr. Delson faz, e assim, vem todo mundo, vem todos os pacientes, os familiares dos pacientes, e parece assim, uma grande... Depois eu tenho uma foto que eu reservei para isso. Sim, é bem legal, bem legal. E É a bem Raquel, dinâmico. inclusive, fazer isso com os transplantados agora, e criar um grupo, enfim, né? Então, é bem bacana. Mas beleza, Raquel, pode ir para sua segunda lauda. Tá, não, é a minha última, na verdade. Porque daí, assim, para mim, eu acho que quando a gente pensa em qualquer atividade lúdica, então, ou a festa junina, o dia da Páscoa, é sempre de tirar o paciente nesse período, enquanto tem essa apresentação, que eu sei que o palhaço não vê isso como entretenimento, né? Porque tem um propósito dessa atividade de vocês. Mas é uma forma dessas 4 horas diminuir e eu não ficar pensando nisso. Então, enquanto eu vejo alguma atividade que vocês estão fazendo, é uma forma dessas 4 horas passar mais rápido. E aí, por que é mais fácil, eu acho, de trabalhar com a criança? Porque a criança ela já entra nesse mundo muito mais rápido, né? O adulto não, eu estou racionalizando ali o que eu preciso terminar, ou o que eu preciso sair dali para fazer, e o que eu preciso, né? Eu estou passando mal. É mais difícil você tirar o adulto dessa situação. E até porque vocês vão entrar em sala que às vezes tem um paciente que acabou, é a primeira hemodiálise dele. O cara tá perdidão, ele não sabe o que vai acontecer ainda, né? Ele não tá diferente de quem tá mais tempo. Então, eu acho que a princípio, eu acho que pedir licença, né? Olha, a gente vai fazer, ou até primeiro como uma apresentação, para depois, dependendo do feedback do paciente, aquele que interage mais ou menos, você poder abordar na máquina, direto na máquina, né? Porque eu até hoje falei para a Tainara, é igual quando você está numa sala de aula e a pessoa fala, vamos fazer uma dinâmica. Putz, você não quer dinâmica, você quer só assistir. Então, eu acho que isso, para o paciente, se você respeitar que ele não está afim, já é legal. Você já está passando para ele um sentimento de paz. Ai, que bom que esse pessoal veio, eu gosto de assistir, estou achando engraçado, mas eu não quero que chegue até na minha máquina. Então, eu acho que esse não é positivo. E aí você vai criando um relacionamento com eles, né? Eu não sei como que vai ser para vocês, se vocês vão sempre no mesmo turno ou se vai ser diferente. Mas do contrário, cria um relacionamento com eles para ter essa abordagem diferente, porque não é legal, já vim pôr chapéu no paciente, já vim pôr sabe assim? Acho que não é legal isso. E o olhar de dó, né, que a gente vê muito. Quando a pessoa entra, e se tiver um jovenzinho lá de 18 anos, você já olha e fala, ai, tadinho. E a gente percebe isso muito no olhar da pessoa, né?
Essa questão de você olhar, ver com o catéter e já falar, ai, vai morrer, né? Que dozinho. Então, acho que isso é uma situação complicada. Então, eu acho que sempre como entretenimento, para depois você abordar um paciente, que eu acho que essa que é a dificuldade de vocês, né? Ah, a pessoa não quer, ela já faz uma cara feia, mas eu acho que é criar o relacionamento, né? Porque você vai perceber que a pessoa às vezes fala um não, mas com talvez eu gosto só de assistir, eu já estou feliz em assistir, mas não vem aqui perguntar para mim, porque tem algumas coisas que a gente não consegue. Eu não consigo falar para a enfermeira não vir, a psicóloga não vir, o médico tem que vir, e às vezes vem, né, ou não vem, isso já incomoda. Então, são coisas que independem de eu falar sim ou não. Mas a abordagem do palhaço ou de quem quer que seja para uma atividade diferente, eu posso dizer não. E se você respeitar isso, já é muito legal. Eu acho a importância disso também, que os funcionários vão ser tratados com isso, né? Porque às vezes vocês vão ver ou sentir que, eu tenho dificuldade com o paciente, mas o funcionário também não colabora. Mas é um ambiente que o funcionário também precisa desse quebrantamento, que quando ele tem um envolvimento, às vezes até envolver o funcionário junto, porque é difícil você trabalhar num lugar fechado, com paciente crônico, aquela senhorinha que sempre já vem reclamando, xingando. Então, também eu acho essa abordagem muito importante para os funcionários, que eu acho que às vezes a gente esquece o quanto é difícil aquele dia, todos os dias, para o paciente, no mesmo horário, sabe assim, aquela mesma situação que ele não sabe quando que vai sair daquilo, né? Então, era isso que eu tinha para falar do palhaço. Eu acho que é uma forma de ajudar o paciente a visualizar uma forma de vida sem ser só aquilo. Eu posso ver uma situação boa ou, de repente, apresentar a máquina, né, essa abordagem da máquina como uma coisa boa, e que de fato é, né? Que bom que tem a máquina, que bom que eu tenho a hemodiálise, e como que eu faço para passar por isso sem encarar só a doença, sem ver só a doença, o quanto isso é ruim. Eu acho bastante importante. E na clínica faz isso sempre, né? A gente faz a festa junina, o bingo, que fica um tempo. Então, eu acho que essa questão da distração. E a partir do momento que o paciente abre esse acesso, esse relacionamento com vocês, abordar quem quer na máquina. Ô, Tainara, põe uma foto para gente dessa atividade que eu te passei, fazendo um favor, da clínica, que você vai ver que é muito legal. Dá uma olhadinha. Por aqui. Vamos pôr direto, que tem até a mensagem lá em cima. De ajudar o paciente, ver como que pode ser engraçado, né, gente? Pode. Pode ser bom, pode ser. Você pode levar uma Tá situação aparecendo diferente. aí? Ah, gente, tem as minhas fotos que eu passei, ó. Se você quiser ir passando, eu passei para a Tainara. Vocês vão ver que eu melhorei muito, hein, gente? Põe lá, tá? Eu melhorei demais, olha isso. Foi quando eu coloquei o Meu café. Deus do céu. Gosta A minha do. irmã, ó, essa é minha irmã. Presta atenção, doutor, que coisa. Não chora, hein? Pode Eu passar. fazia um book. Eu fiz um book na hemodiálise, de Eu tanta tenho foto que eu foto tirava. também. Depois eu quero passar as minhas. Pode, É um tá. surpresa, professor. Pode Olha lá o ir. fraldão. É... Meu Cristo. Aqui, ó. Trabalhando com doação aqui, essa de amarelo. Aí, essa daí é a camisa da doação. Aqui, ó, para vocês olharem, é a nossa reunião do transplante. Todos esses pacientes são transplantados, tá? A gente faz uma reunião dessa uma vez por ano. Esse ano a gente não fez por conta do Covid. E aqui o ambulatório de sexta-feira, aqui tem paciente doador, tem os transplantados. O doutor Luiz está ali, ó, no cantinho de jaleco. Ó, hora de tomar imunossupressor. Pode passar, tá? É verdade. Aqui eu coloquei, ó, é minha família, podemos deixar mais que saudade, a gente pode deixar vida, né, sobre a doação. Pode passar, que eu estou muito maravilhosa nessa foto.
Muito. Esse foi um resumo que eu fiz para vocês sobre o que eu falei. Os tópicos. E essa foto que não podia faltar. Tá bom, Tainara. O nosso coelhinho da Páscoa. Isso aí foi uma Páscoa, isso daí. Doutor, isso é para mostrar que a gente tem a interação, a gente faz esse trabalho na clínica. Ai, E olha que belezinha. eles estão gravando, são alunos. Nossa. Mas isso não é verdade? Instagram. Isso foi um dia da Páscoa. Professor. Esse negócio agora, por favor. Olha, esse dia foi um dia da Páscoa, que estava todo mundo vestido de coelho. Gente. Mas só ficou a minha foto, né, para a eternidade. E você agora jogou, puta. Foi para a rede. A gente corta essa parte. Pode ficar tranquilo. Eu acho que é importante mostrar que toda a equipe está envolvida, não é só a equipe da enfermagem. Nesse dia, os médicos estão junto com os pacientes e a zeladora, a enfermagem, todo mundo engajado em proporcionar essas atividades e ajudar o paciente a passar por isso de uma forma mais leve, né? mais tranquila por essa experiência, que não é fácil e a gente tem que lembrar que ele tem essa opção. Ou ele vai ficar para sempre na hemodiálise, ou ele vai transplantar e seguir em tratamento, né? Porque o paciente não ele é transplantado, mas ele continua com insuficiência renal, ele continua um paciente crônico, e que a gente tenta lembrar isso sempre para eles, porque é fácil de esquecer e às vezes perder esse rim porque acha que está curado. O que eu ia falar é o seguinte, antes, acho que a gente já vai para a finalização. Eu ia até pedir, chamar o doutor Adaelson, se ele puder ligar o áudio depois, doutor, mas eu queria daí, assim, agora uma percepção minha. Estou aqui, hein? Aí, pronto. O doutor que tem mais tempo aí, no mínimo... Um pouquinho mais. Dois aninhos. Mas, e também da Raquel, né? Mas é muito nítido para mim que não só no transplante, mas principalmente no transplante, a pessoa que tem confiança que vai dar certo e tem um humor certo e tem uma direção e tem um foco, que não é aquela pessoa deprimida, que fica com mimimi, que fica reclamando, que é tudo difícil. Eu tenho a impressão, pelo que eu vi aí nesses anos, que essas pessoas que são mais bem resolvidas, o negócio vai melhor. Independente de imunossupressão, independente da compatibilidade, independente de tudo isso que a gente estuda, que é óbvio que é importante, né? Mas, no fim das contas, conta muito da pessoa aceitar o tratamento, levar a sério e conduzir a sua vida a partir daí, né? E aquelas pessoas que não aceitam muito, que o problema é sempre alguma coisa, que elas, sim, foram prejudicadas, e não sei o que aconteceu, né? Por que Deus mandou isso para mim? Então, essas pessoas eu vejo, tanto que depois que a gente transplanta, é quase que um feeling. E eu e a Raquel, doutor, a gente sempre brinca, né? Ó, isso aí vai dar certo, ó, isso aí não vai dar certo, isso aí é culpa sua, Raquel, isso aí não devia ter transplantado. Ou, ó, isso aí é seu, doutor, isso aí põe na sua conta. Então, um feeling que eu tenho aí, que não tem publicação nesse sentido, eu acho que não vai ter, né? Mas é muito nítido para mim. Doutor, com você. Então, estão me ouvindo aí, não? Estamos sim. Sim. Estão na caixa. Olha, eu confesso que essa foi uma das melhores aulas, né? De doença renal crônica, transplante, enfim, que foi a declaração de uma pessoa que viveu todos os problemas. Então, foi muito bom. E eu confesso que a gente começa a ficar velho quando houve essas coisas, né?
Então, parabéns, Raquel, parabéns, Tainara, parabéns todos que assistiram, parabéns, Eduardo, que conduziu muito bem, né? Eu acho que foi uma experiência maravilhosa, essa que a Raquel contou, e que uma boa parte eu não sabia, fiquei sabendo hoje, né? Eu queria só frisar algumas coisas que foram comentadas. Primeiro, diagnóstico da doença renal crônica, né? Ele pode ser absolutamente silencioso, você pode estar na balada, sentir-se mal, ir ao hospital e descobrir que tem uma doença renal crônica. Essa é uma realidade, e que não foi na balada que a Raquel descobriu, também não vou contar agora, na verdade, como é que foi, né? São detalhes que não vêm ao caso. Mas a verdade é essa, porque é uma doença que pode ser silenciosa, né? As glomerulopatias, etc, etc. Segundo, eu vi meu nome ser citado 2 vezes aí de experiências de vida, né? Isso mostra que o meu CRM realmente está amarelinho já. Eu vi alguém perguntando, e a diálise, é boa ou é ruim? Né? E eu sempre respondo, ela é péssima. Para mim, que não preciso. Ela é ótima para quem precisa. E algumas experiências que eu já fiz foi do indivíduo chegar, precisar de diálise, e eu converso muito pouco, porque primeiro ele não vai entender muito. A cabeça dele está cheia de ureia e de não sei o quê, e a capacidade de entendimento é pequena. Aí ele vai para a máquina para fazer diálise. E depois de algum tempo, o humor dele mudou, ele consegue ver colorido, ele consegue escrever. Por quê? Porque melhorou a situação clínica dele. Ele já não está tão urêmico como estava, né? Então, a diálise é boa? Não, não é boa, ela é ótima para quem precisa. E é interessante, gente, que quando a pessoa começa a dialisar, tanto quando eu vou indicar diálise no paciente, eu falo assim, não pergunte para mim, porque eu nunca fiz diálise. Converse com quem faz. Desça lá na sala de espera, que tem algumas pessoas que na sala de espera vão fazer diálise, e converse com eles, né? Tá. Sobre o transplante, né, que eu acho que é top de linha, etc, etc. O transplante é uma outra forma de tratar a doença renal crônica. Mas eu, particularmente, tenho as minhas considerações a respeito do transplante. Eu só quero dizer que é uma outra forma de tratar a doença. Se é bom ou se é ruim, a Raquel, que passou pelos 2 estágios, um curto e outro mais longo, ela tem condição de falar melhor do que eu. Só que é a opinião dela. Tem outras pessoas que podem pensar diferente. Parabéns a todos e lembrar que esse paciente que está em diálise ou que não está em diálise, que está não sei o quê, eles precisam de carinho também. Porque a hemodiálise, o tratamento é aquele, é a máquina. Não difere muito de fazer diálise aqui ou escolha uma cidade qualquer. A máquina é a mesma. O que necessita é o carinho de quem o atende, né? Do enfermeiro, do médico, enfim. Então é isso aí. Parabéns para vocês. Eu acho, e achei impressionante o número de pessoas que estavam assistindo. Muita gente que eu gostaria que perguntassem, né? Ok? Um abraço a todos por aqui. Ô, doutor, obrigado aí pela participação, viu? Grande honra, né? A doutora Daelso aí, pô, chegou já faz uns 15 anos em Maringá. Tainara, a gente, a princípio, eu tinha falado para Raquel, vamos 30 minutos no máximo. É verdade. Já faz 1h15 que a gente está conversando e a gente ficaria mais, mas já vamos, acho que encaminhando para o fim. Se você quiser, então, conduzir a pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, a gente fica à disposição aqui. Queria agradecer ao professor Adaelso também, muito obrigada pela presença. E eu estava conversando com a Raquel hoje à tarde, e até quando eu fui convidar o senhor para essa aula, né, nós, quando vamos como palhaços, a gente acaba encontrando uma dificuldade, às vezes, do paciente que acaba caindo no que a Raquel falou. Às vezes, uns querem, outros não.
muitos acabaram de receber a notícia que vai precisar da hemodiálise, está ali, e a gente fica meio naquele papel assim, e agora? Vou, não vou? E é muito importante ouvir essa versão dela, porque a gente acaba não criando um vínculo, né? A gente vai ali pontual, uma vez por semana, faz a visita, faz aquele contato, e a gente muitos não contam a história atrás disso, né? Então, eu acho que foi uma experiência que vai agregar muito na hora que a gente entrar ali na clínica do rim e for conversar com o paciente, porque a gente já vai saber tudo o que ele passou, né? Apesar de que cada um tem sua história, mas a gente já tem noção, assim, do que aconteceu e saber aceitar mesmo, quando ele fala não. Porque às vezes é muito frustrante, a gente vai querendo ajudar e ele fala não, e a gente fica assim, nossa, eu não consegui fazer nada por ele, né? Não consegui transmitir, ou cantar, ou conversar só. Então, eu acho que foi muito importante. Muito obrigada, Raquel. Professor, se alguém tiver alguma dúvida também pode enviar aqui no chat ou abrir o microfone para falar. Justamente isso que eu vou ler uma pergunta aqui que mandaram já, mas viu, gente, pode abrir, porque assim, eu sei que vocês estão acostumados, nessa época de pandemia, ficar com o microfone e a câmera fechada, né? Mas se quiser abrir aí, abre, faça a sua pergunta e depois, tirando o Lucas, você pode fechar, Lucas. Mas tirando o Lucas, o resto pode abrir, fazer a sua pergunta, e fique à vontade, tá? Bom, por que não pode engravidar durante a diálise? Na verdade, assim, o paciente dialítico, ele vive em um ambiente urêmico, que a gente chama, né? Então, tem várias toxinas rolando aí no sangue. E isso faz muito mal para o neném, né? Então, quase nunca esse neném chega ao fim da gestação, né? E geralmente ele nasce muito mal, assim. Então, além de ser muito difícil manter a gestação até o final, né? Esse neném vai nascer precoce e vai nascer de uma forma que não é ideal. Então, a gente orienta a paciente dialítica a não engravidar. Depois do transplante, a gente é uma conversa muito individual daí com cada paciente. Então, depois do transplante, você até pode engravidar, né? Mas daí vai de mulher para mulher, muito individual, no sentido assim, é uma sobrecarga, acho que alguém falou ali, mas é uma sobrecarga, né? Você faz uma hipervolemia, você pode exacerbar a doença de base, então assim, é um risco, né? Então muitas mulheres, Raquel, por exemplo, prefere não engravidar. Então, Raquel, E porque agora eu tô rindo aqui que eu tô esperando falar que eu tô fora da faixa etária. Certeza que ele vai falar isso. aí tem Entendeu? Agora eu tô velha, não posso mais. tem isso também. Mas daí a Raquel foi mais esperta que ela já pegou 2 criados já. Então, Exatamente. na faculdade, aí o trouxa aqui, né, doutor, fica cuidando de crianças pequenas, limpando fralda. Então Cada aí um vai da tem esperteza da mulher e vai da... nada. Mas assim, pode. Agora, é perigoso? É perigoso. Então, se você tem alternativa, vai na alternativa. É mais seguro, é mais tranquilo. Então, acho que esse é o tom da conversa. Mas é uma coisa tão delicada, né, que a gente tá brincando aqui, mas é tão delicado que até nós, né, nefrologistas, pô, é difícil a gente opinar sobre isso, né? Uhum. Assim, eu sou homem, então o nefrologista... Não, e por muito tempo eu fazia as contas. Eu contava assim, preciso transplantar logo, porque daí eu vou ter 36, mais 2 anos. Então, isso para mim era muito... E isso foi uma experiência, Deus tratou demais no meu coração, porque era uma coisa que eu queria muito. Hoje, no caso, já tá tudo bem, entendeu? Eu durmo a noite toda, eu saio, eu consigo sentar e comer, então tá tranquilo. Mas por muito tempo foi uma coisa que eu ficava contando quando é que isso ia acontecer para eu poder ter filho. E Passou, assim, graças a Deus. bom, e quanto tempo depois do transplante? Depois de 6 meses está autorizado se o transplante firmou, né? Que a gente fala. Mas eu acho precoce, né? É ponto de vista, né? Eu acho precoce. Mas depois de 6 meses de transplante. Bom, eu acho que era só isso mesmo, professor. Não tem mais nenhuma pergunta aqui.
Então, eu queria agradecer novamente. Muito obrigada, doutor Eduardo, doutora Adaelso, Raquel, pelo relato. Foi maravilhoso. Tenho certeza que agregou muito para a gente vai levar assim para a vida. Muito obrigada mesmo. Desejo uma boa noite a todos, né? Curte o restinho de sexta-feira. Tá só começando. Na verdade, só tem daqui para cima eu tô de jaqueta, mas eu tô de pijama, e uma pantufa ridícula. Ô, Eduardo. Oi, doutor. Diga. Olha, eu não vi a live do Caetano, que está prometendo fazer 3 meses ou 4, né? Mas olha, né? Esses baianos dá para confiar, né? Mas essa foi a melhor que eu já vi até hoje, hein? E olha que eu estou em casa há 4 meses, vendo tudo e mais um pouco. De madrugada eu acordo vendo live, não sei o quê. Mas essa foi a melhor que eu já vi. Raquel, você está contratado, hein? Que bom. Vamos pedir um aumento. Precisa passar no RH segunda-feira. Eu não sei se foi Eduardo, eu não sei se foi Eduardo ou se foi a Tainara, que fez toda a programação. Direção foi espetacular. Né? Graça, verdade. Parabéns. Fotos, imagens, né? Olha, espetacular, viu? Parabéns para vocês, viu? Hoje eu vou desligar tudo, não quero ver live nenhuma, só do Caetano. Um abraço, eu vou ver Jorge e Matheus. Nem tudo é perfeito, viu? Tira esse rim que não merece. Olha, o João já falou, desliga, tira o respirador. Tira o tubo. Gente, vocês nunca viram o Gustavo Lima, pelo amor de Deus. Tainara, então vai, encerra aí, porque senão vai descambar. Beijo. Um abraço, gente. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Tchau, obrigada. Até mais, gente. Tchau, até mais.